Bom, meus amigos, hoje eu venho aqui gravar um vídeo e falar sobre um assunto, né, que eu sei que é um assunto complexo, polêmico, que muitos inclusive têm medo, né, de abordar e expor o assunto, não só o lado bonitinho do assunto, mas também o lado obscuro do assunto, né? E eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de polêmica, não tenho medo de falar sobre alguma coisa que talvez, né, não seja legal para muitos. Contudo, eu espero ser muito bem compreendido, porque é um grande problema que temos hoje na nossa sociedade, né? Quando você não defende, né, o politicamente correto, na maioria das vezes as pessoas fazem questão de levar a interpretação daquilo que você fala para um lado que nem de longe é o que de fato você quis abordar, né? Mas, como eu já disse, eu não tenho medo de polêmica. O que me falta muitas vezes é os recursos, as possibilidades para abordar, falar e, enfim, né, ter, né, um público maior que me ouça. Mas é isso mesmo, a gente vai fazendo o nosso trabalho de formiguinha e uma hora a gente atinge o nosso objetivo. Então eu quero falar hoje sobre a violência contra as mulheres, né? Deixar bem claro que eu sou filho de mulher, sou pai de um filho gerado por uma mulher, tenho irmãs, sobrinhas, né? Conheço mulheres, admiro algumas mulheres e reprovo outras, o que é extremamente normal. Ou será que deixou de ser normal? Bom, agora é preciso falar a verdade sobre o que anda acontecendo, né, no nosso país. A Lei Maria da Penha, ela está aí. E eu, particularmente, eu sou uma pessoa que eu sou contra a Lei Maria da Penha. E eu entendo que ela tem gerado um efeito contrário ao objetivo, né, que eu fico cético se o objetivo que foi criado a Lei Maria da Penha de fato foi para defender as mulheres ou simplesmente foi para dar uma resposta, né, a uma cobrança, a uma pressão popular. Porque leis, elas não devem ser criadas, certo, para atender a pressões populares, principalmente se for para defender grupos, principalmente se for para defender um gênero ou outro. As leis, elas devem ser criadas para defender a espécie. A espécie, ela é humana. E a espécie humana, ela não tem, né, gênero. A espécie humana, ela não tem crédulo religioso. A espécie humana, ela não tem casta social, né? A espécie humana, ela não tem cor. Então as nossas leis, elas deveriam ser criadas para defender a espécie humana. Mas hoje nós temos no país, me desculpe a expressão, mas são juristas de merda. Juristas de merda que incentivam políticos mau caráter, certo? A criarem leis absurdas e que geram distorções, porque a justiça, ora, se o símbolo da justiça é um personagem que está lá com uma venda nos olhos, né, e uma balança de equilíbrio na mão, como que você cria uma lei que coloca o outro gênero em desvantagem, dizendo que está buscando fazer justiça e
querendo equiparar um gênero ao outro. Então, a partir desse pressuposto, para mim, eu entendo que é uma lei que está equivocada. Se a lei fosse criada para defender a espécie, certo? Qualquer ser humano que agredisse, batesse no outro, cometesse qualquer tipo de crime contra o outro, essa lei deveria punir severamente. E não você criar lei para simplesmente você estar segregando. Você está separando a sociedade em grupos e você está criando o privilégio de um grupo diante do outro. Logo, que justiça é essa? Então eu espero ser compreendido no que eu estou falando. Eu não estou dizendo aqui que eu sou favorável, que eu não sou louco, da violência contra a mulher. Nenhum ser humano em sã consciência vai ser a favor da violência. Como eu já disse, não é só contra a mulher, é contra a espécie humana. Mas ninguém tem coragem de debater esse assunto de frente. Ninguém tem coragem. Por quê? Porque é mais fácil você criar leis, movidos pela comoção, social, você defender um grupo, porque isso gera votos. Isso gera votos. E aí nós estamos vendo o nosso país hoje nesta confusão desgraçada que está. Porque nós não vivemos mais nesse país um Estado democrático de direito, não. Nós estamos vivendo um Estado anárquico. Uma baderna. Em todos os níveis e sentidos falando. Porque os nossos políticos, os nossos juristas, canalhas, deveriam defender era uma reforma de verdade no nosso Código Penal, ultrapassado, arcaico, que não atinge mais a realidade do nosso país. Mas nenhum deles tem a coragem de botar o dedo nessa ferida. Nenhum deles tem a coragem de botar o dedo nessa ferida. Sabe por quê? Porque isso não gera voto. Isso não é popular. Isso não faz parte daqueles discursos dos politicamente corretos. Isso não faz parte do discurso dos empáticos. E nós estamos vendo a nossa sociedade, o nosso país está um pandemônio. Um pandemônio, porque falta seriedade nas discussões dos assuntos de fato importantes para esse país. Então a lei não deve, claro que, jamais eu vou diminuir ou desmerecer, principalmente, a pessoa da Maria da Penha. Claro, o que aquela mulher enfrentou em termos de violência, humilhação, tem que ser veementemente, com toda certeza e convicção, repudiado. De fato, é necessário se dar uma resposta ao cidadão que expôs, a Maria da Penha aquela situação. Agora aí você cria uma lei, Maria da Penha, e hoje nós temos visto absurdos sendo cometidos em cima da lei Maria da Penha. Ao invés de você reformular o Código Penal, ao invés de você criar leis sérias para que você defenda a espécie humana, ao invés de você buscar de fato, proteger a sociedade por meio de um Código Penal, porque o Código Penal ele é para isso, ele é para defender, ele é para criar um sentimento de justiça na sociedade, ele é para igualar as pessoas, e não colocar um diante do outro, certo? Num estado, numa situação de desigualdade.
Mas ninguém tem coragem de falar sobre isso nesse país. Será que nós perdemos a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade de raciocínio, que nós não estamos conseguindo enxergar que isso só tem gerado distorções na sociedade? Não era a Lei Maria da Penha para ser criada, não. O nosso Código Penal tinha que ser reformulado. Leis tinham que ser criadas, leis severas, e que se cumprisse. Tinha que se acabar as várias brechas que se tem na lei desse país, para que se perpetue a impunidade. Tinha que se acabar com os absurdos que nós vemos nesse país. São os indultos. Tinha que se acabar com os absurdos jurídicos que vemos nesse país, que o cara comete um crime reiteradas vezes e é beneficiado por um Código Penal vagabundo, medíocre, ultrapassado, que não atende mais à realidade que se vive o nosso país. E ninguém tem coragem de falar nisso. Ninguém tem coragem de falar nisso. Porque isso não é bonitinho. Porque isso não gera comoção social. Porque isso aí não faz parte do politicamente correto. Então, é muito mais fácil você criar leis esdrúxulas, porque eu vejo como uma lei esdrúxula. Esdrúxula. Porque se você tivesse uma lei para defender a espécie, você não precisava criar uma lei Maria da Penha, e eles viram tanto que eles erraram, que depois fizeram uma abrangência para que hoje até o próprio homem se valha da lei Maria da Penha. Que absurdo é esse de país que nós estamos vivendo? Que realidade é essa que nós estamos vivendo nesse país? Cria-se um sentimento no outro gênero de que ele é superior, de que ele é mais protegido, de que ele tem mais direito. Vimos essa semana um exemplo típico no Senado Federal desse país. A senadora Simone Tebet, uma mulher que eu até já tive alguma admiração, mas que infelizmente foi medíocre, foi pequena, quando em um debate no Senado Nacional, porque simplesmente o ministro chamou ela de descontrolada. O cara foi taxado de machista, foi chamado, ele sim foi ofendido. E isso passou despercebido. E nós temos aceitado reiteradamente esses absurdos, essas distorções nesse país. Respeito sempre foi uma coisa que se conquistava pela conduta, pela postura, pela personalidade, pelo caráter. Não simplesmente pelo fato de ser mulher, de ser homem, de ser gay, de ser negro, enfim. Não era uma imposição de gênero, não era uma imposição de sexualidade, não era uma imposição de pensamento filosófico ou político. O respeito, ele se dava pela conquista por meio de uma postura, de um comportamento ético correto. E nós estamos vendo essa mediocridade, essa deterioração do Estado democrático de direito brasileiro, que hoje não se pode mais chamar assim, é o Estado anárquico, porque é uma anarquia, uma confusão, um hospício, uma loucura que virou esse país. Virou uma loucura isso aqui. E até quando nós vamos permanecer quietos diante disso? Vamos aqui só lembrar o caso Neymar. E quantas pessoas têm tido, quantos homens, enfim, hoje,
tem o seu nome jogado na balde do lixo, tem a sua honra jogada na lama. Por casos semelhantes ao de Neymar, Neymar teve dinheiro para se defender, Neymar teve dinheiro para pagar bons advogados, Neymar teve palanque, Neymar teve microfone, Neymar teve holofote para se defender. E outros que não têm o mesmo espaço, a mesma condição de Neymar? Outro absurdo que eu vi essa semana: o voto em dobro para mulheres e para negros. Meu Deus do céu, que país é esse que nós estamos vivendo? Ora, se nós vivemos em um país onde a maioria é feminina, é o que dizem todas as estatísticas, que o número de mulheres hoje no país é bem maior do que de homens. Vivo em uma cidade de Salvador, que diz que a maioria da população é negra. O cara concorre a uma eleição com alguém e aqueles que são pares dele não o elegem. E eles falam em igualdade, em democracia, aí eles simplesmente arrumam uma muleta. E cria-se o voto em dobro. Que igualdade, que democracia do inferno é essa que nós estamos vivendo? Que hospício que virou isso aqui? São esses os assuntos que eu gostaria de ver sendo debatido nos programas que temos aí, na internet, que falam tanta besteira, usam para tanta besteira. Mas para as coisas que de fato são importantes para a sociedade brasileira, não se perde, não se vê, não vemos o debate de forma equilibrada, sensata, racional. É um assunto que demandaria muito mais tempo. Eu gostaria até de fazer um vídeo menor, mas infelizmente ele fica curto para a complexidade do assunto e para todas as coisas que esse assunto rende. Eu gostaria de ter uma oportunidade real, para debater esse assunto com muito mais tempo, para que esse país comece realmente a sair desse estado de loucura que nós estamos vivendo. Esse hospício que nós estamos vivendo. Onde são distorções em cima de distorções sendo geradas, e esse pessoal dizendo que está buscando igualdade, que está buscando direito, que está buscando o quê? Estão bagunçando com o país. E a gente está assistindo a tudo isso quietos. Eu vou encerrar por aqui. Aquele que assistiu esse vídeo aí, que gostou, tem outros vídeos no canal, se inscreva no canal, deixa aí um like, comente, compartilhe, fique à vontade, porque eu gosto de democracia verdadeira. Democracia verdadeira. Democracia parcial, isso não me interessa. Um forte abraço a todos.